Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando aí a série de vídeos sobre reações de alcenos. Hoje nós vamos ver algumas reações de adição a alcenos. Nós vamos ver a adição de HX, sendo que X pode ser igual a cloro, bromo, iodo ou o íon hidrogênio sulfato. Na prática, esse HX é uma reação de adição de HCl, né, de ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico e ácido sulfúrico a alcenos, e a reação de adição de hidroxila, adição de OH, né? Isso daqui está entre aspas porque não existe adição de OH, é apenas o conceito. Para ser mais exato, é uma reação de hidroxilação, e ela é feita por meio da reação de adição de água, né, uma hidratação de alcenos propriamente ditas. Pode ser feita essa hidroxilação por um método conhecido como oximercuração, desmercuração, e por uma reação de decomposição do produto da adição de ácido sulfúrico, né, dos sulfatos ácidos de alquila. Bom, então aqui o conceito, né, das reações, eu vou representar todos os exemplos, vou apresentar todos os exemplos com o ciclo hexeno, porque existe uma questão de regioseletividade envolvendo essas reações de adição, que é a chamada regra de Markov-Nikov, que eu não vou tratar nessa aula. Isso vai ser assunto de uma próxima aula, né, da aula de reações de alcenos seguinte a essa, né? Em que eu vou tratar especificamente desses aspectos estereoquímicos. Então, para não ter que lidar com isso nessa aula, que é só para apresentar a reação, o mecanismo e os conceitos, eu vou representar todos os eu vou apresentar todos os exemplos com o ciclo hexeno, que não tem esse problema. Bom, então se o ciclo hexeno reage com o ácido clorídrico, você tem uma adição de HCl e vai produzir cloretos de alquilo. Se o ciclo hexeno reage com ácido bromídrico, você vai ter uma adição de HBr, né? Uma adição de HBr, e você vai sintetizar brometos de alquila. Se o ciclo hexeno ou qualquer alceno reage com ácido iodídrico, você vai sintetizar um iodeto de alquila, né? Ou iodetos de alquila. E quando você reage a alcenos com ácido sulfúrico, você vai adicionar o íon hidrogênio sulfato num carbono, né? Você vai adicionar ácido sulfúrico à ligação dupla ao alceno, e aí você vai preparar essa função, que tem dois nomes, né? Sulfonato ácido de alquila, ou você pode falar também hidrogênio sulfato de alquila, né? Que isso aqui é o hidrogênio sulfato. Os dois nomes são aceitos. Nos livros de química orgânica é mais comum usar sulfonato ácido de alquila, mas esse daqui não está conceitualmente tão errado. Bom, o mecanismo geral para essa reação é um mecanismo que envolve um intermediário do tipo carbocátion. Primeiro você vai ter o ataque do par de elétrons da ligação π, da ligação dupla no hidrogênio, né, uma reação ácido-base, e essa ligação hidrogênio e o grupo X, que pode ser cloreto, bromo e iodo, ou cloreto, brometo, que pode ser o átomo de cloro, bromo e iodo, ou o íon hidrogênio sulfato, ele vai quebrar essa ligação e vai formar o íon correspondente aqui, né? O ânion correspondente ao ácido que foi utilizado, e o intermediário carbocatiônico. Na etapa seguinte, vai ocorrer o ataque do ânion formado ao carbocátion, neutralizando-se as cargas e formando-se a ligação entre o carbono e o outro grupo do ácido que você empregou para fazer a reação. A reação de adição de água ou hidratação de alcenos, ela se passa por um mecanismo muito semelhante. Quando você trata um alceno na presença de água com ácido
em condições catalíticas, você tem a reação de hidratação desse alceno e, consequentemente, a hidroxilação desse alceno e a síntese de um álcool. Então, a reação de a adição de água ou hidratação de alcenos é um método para a síntese de álcools. O mecanismo também se passa por um intermediário carbocatiônico. A diferença é que o ácido aqui catalítico é que vai protonar a ligação dupla, formando um carbocátion. A água é o nucleófilo no meio, né, ou a base de Lewis presente no meio, vai atacar o carbocátion, que é o eletrófilo ou o ácido de Lewis presente no meio, e aí depois a própria água vai fazer a neutralização da hidroxila protonada, dando origem ao álcool e o íon hidrônio que vai reiniciar aqui o processo de hidratação. Por isso que o ácido é empregado cataliticamente. Se alguém ficou na dúvida, para realizar essas reações aqui, todas essas reações aqui são feitas com esse ácido aqui na sua forma concentrada. Então, para você fazer essa reação, você precisa adicionar sobre o seu alceno ácido clorídrico concentrado, a 37%. Aqui, ácido bromídrico concentrado, ácido iodídrico concentrado. E para fazer essa reação aqui, você adiciona o ácido sulfúrico concentrado. Agora, para reagir, para fazer a reação de hidratação, é o ácido catalítico. Normalmente se utiliza ácido clorídrico em condições catalíticas, é o ácido mais utilizado quando você quer empregar catálise ácida, ou talvez ácido sulfúrico, mas sempre em condições catalíticas para promover a reação de hidratação, né, que é um método de síntese de álcools. Acontece que a reação de hidratação ela tem uma certa limitação experimental, é que normalmente os alcenos não costumam ser muito solúveis em água. Então, isso limita um pouco a hidratação de alcenos desse tipo, por essa reação, né? Ela é mais usada a nível industrial com alcenos de baixo peso molecular, em que você pode reagir na fase de vapor e catalisar num reator a pressões muito grandes, que aí você tem uma catálise por pressão, você tem essa reação de hidratação. Mas no laboratório, essa reação ela sofre dessa limitação, né, que é a baixa solubilidade de alcenos, principalmente os alcenos de peso molecular maior em água. Então, para isso, você tem algumas outras opções. Uma opção que funciona muito bem, mas que até certo ponto é um pouco desencorajada de se usar hoje em dia, por causa da toxidez do mercúrio, mas se a reação for realizada com o devido cuidado, com os reagentes, com os reagentes, novos e dando o descarte adequado aos resíduos da reação, né, e fazendo na capela, com todo o aparato de segurança, dá para se trabalhar, principalmente se for pequena quantidade. E que ela funciona muito bem, são reações muito rápidas e que dão bons rendimentos, que é a adição de água via processo de oximercuração, desmercuração, que se passa em 2 etapas, né. Na primeira etapa, você reage com o acetato de mercúrio, né, que é a etapa de oximercuração, né, que você vai mercurar isso daqui, e a segunda etapa, que você reage com o borohidreto de sódio. Você vai promover o processo de desmercuração. Vai sair o mercúrio e vai ficar o oxigênio, né? A hidroxila aqui, e você consegue fazer isso utilizando como solvente uma mistura de THF e água, porque os alcenos são bastante solúveis em THF. E o fato de ter água não prejudica a solubilidade do alceno no THF. Então, esse método funciona muito bem, dá bons rendimentos, as reações, inclusive, são até rápidas, né? O único inconveniente, por isso que ela é desencorajada de se usar, é a questão de se usar mercúrio. Mas, como eu falei, se der o tratamento adequado por resíduo e se fizer em pequenas quantidades e na capela, dá para trabalhar de modo bastante seguro. A primeira etapa, que é o processo de oximercuração, você tem no meio uma decomposição de acetato de mercúrio, formando esse íon aqui, o íon acetato e esse monoacetato de mercúrio, com a carga positiva no íon mercúrio.
Esse íon mercúrio positivo vai sofrer o ataque do par de elétrons da ligação π, da ligação dupla, e vai formar esse intermediário aqui, esse íon aqui, né? Esse íon, esse anel de 3 membros com o íon mercúrio aqui ainda positivo. Depois, isso daqui não é muito estável, vai sofrer o ataque da água num carbono, essa ligação vai quebrar e vai neutralizar essa carga positiva do íon mercúrio, realizando aqui esse processo, né? Depois, pela neutralização do meio, esse organomercúrio aqui. Esse organomercúrio, então, ele foi o quê? Oximercurado. Por quê? Ele sofreu o oxi, é porque ele sofreu o ataque da água, ele teve a adição de um átomo de oxigênio. E na primeira etapa, ele teve um ataque do mercúrio e ele tem o íon mercúrio aqui. Então, ele sofreu uma oximercuração. Oximercuração. Para fazer a demercuração, a desmercuração, depois utiliza-se o reagente conhecido como borohidreto de sódio, que ele vai fazer uma redução aqui nesse. Ele é um agente redutor e ele vai reduzir essa molécula, tirando o mercúrio e dando origem ao seu álcool. O hidrogênio aqui, né, no caso o íon hidreto, que ele vai transferir, vai entrar onde se posicionava o mercúrio, promovendo então a desmercuração. Então, a oximercuração, desmercuração, é também um método de síntese de álcools a partir de alcenos, por um processo de, no frigir dos ovos, né, vamos dizer assim, de hidratação. Só que essa hidratação ocorre mediante a presença do íon mercúrio, mediada por um intermediário organomercúrio. Outro método de síntese de álcools a partir de alcenos é quando você promove a hidroxilação por decomposição de um sulfato ácido de alquila, né? Ou seja, voltando aqui no início da aula, esse produto aqui, né, é um jeito de você também produzir álcools a partir de alcenos de forma indireta. Como essa reação aqui? Quando você adiciona ácido sulfúrico concentrado a um alceno, essa reação aqui também é muito rápida e de rendimento praticamente quantitativo, né? Você vai conseguir produzir esse sulfonato ácido de alquila, num rendimento muito bom e de forma rápida. E ele, após isolado, quando esse sulfonato ácido de alquila é aquecido, né? Você tem uma eliminação de trióxido de enxofre. Você tem uma eliminação de SO3 e deixa aqui a hidroxila. Então, essa é uma reação também que funciona muito bem, dá bons rendimentos. O único inconveniente, né, é que libera SO3. E SO3 é um ácido bastante tóxico, tanto para a pessoa quanto ambientalmente. Mas se você fizer na capela e colocar um sistema de aprisionamento, que esse gás aqui ele vai sair do reator e depois ele vai ser borbulhado numa solução com água, por exemplo, a água em meio básico, ele vai ser hidratado, e aí ele não vai para a atmosfera, ele vai se transformar em ácido sulfúrico. E se botar em meio básico, aí vai ser até melhor, que ele vai se transformar em hidrogênio sulfato de sódio ou de potássio. Então, também apesar de, a princípio, ser um método que causa alguma preocupação, porque vai desprender SO3, esse O3 ele pode ser facilmente capturado e não ir para a atmosfera. E realizando isso na capela, e se for em pequena quantidade, também é um método bastante seguro para você realizar essa reação de hidroxilação de alcenos. Então, tanto a hidratação de alcenos, o processo de oximercuração, desmercuração e a decomposição de sulfonatos ácidos de alquila, são métodos de conversão de alcenos em álcools. São métodos de preparação de álcools. Então, essas reações de alcenos são, que eu mostrei nessa aula, são os métodos que você pode utilizar alcenos como matéria-prima para álcools, como são métodos de conversão de alcenos em álcools. Como eu falei,
existe uma questão estereoquímica associada a essas reações, regida pelo que chamamos de regra de Markov-Nikov, mas para essa aula não ficar muito extensa, vai ficar para a aula seguinte. E também, para você entender a regra de Markov-Nikov, você primeiro precisa conhecer essas reações e entender o mecanismo dessas adições. Principalmente essas adições aqui, né, de ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico e ácido sulfúrico, que elas ocorrem via um intermediário do tipo carbocatiônico, tá? Então, na próxima aula eu vou explicar a regra de Markov-Nikov, que tem a ver com esse intermediário carbocatiônico e a regioseletividade dessa reação. Para a aula de hoje, o objetivo era apresentar esses métodos, essas reações de conversão de alcenos em álcoois. Obrigado, bom estudo.